Após as explosões na Praça dos Três Poderes, um intervalo de aproximadamente 20 segundos, o Supremo Tribunal Federal sobe o tom e avisa ao Congresso Nacional que não vai tolerar nenhum debate sobre anistia. Ainda de Brasília, agora o repórter Pedro Nascimento tem as informações. Ô Pedro, foram vários os telefonemas, para os líderes mais importantes da Câmara e do Senado. Bom dia para você. Exatamente, bom dia também para você, Kátia, Eustáquio e todo mundo que acompanha Itatiaia nesse dia de hoje. Bom, foi uma noite tensa, não só pelas explosões, mas também pelo temor acerca desse atentado, que também culminou nessas conversas que os ministros do STF tiveram com lideranças do Congresso Nacional. Como você disse, foram vários telefonemas durante a noite e tudo isso foi um acontecimento gradual. À medida em que foi se obtendo mais detalhes a respeito desse caso, em que se soube que esse era um atentado que partia de uma mesma motivação, uma mesma relação de ódio daqueles ataques que ocorreram no dia 8 de janeiro contra o Supremo Tribunal Federal, mas também contra as outras instituições, no caso a Presidência da República no Palácio do Planalto e o Legislativo no Congresso Nacional. Mas à medida em que se soube que esses casos tinham uma certa relação, partiam desse mesmo princípio de um ódio ao STF, de pessoas que tentavam, de certa forma, atrapalhar ali o trabalho do STF, houve essa subida de tom e os ministros então começaram uma série de ligações. Foram algumas lideranças do Congresso Nacional que tiveram esse contato com ministros do STF que receberam o seguinte recado, de que não será tolerado nenhum debate a respeito de anistia. Isso porque nos últimos dias, antes de o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, ter colocado uma pedra em cima desse assunto, criando uma comissão, havia um debate que já estava avançando, de que alguns presos, de repente, daqueles que estavam envolvidos nesse caso do 8 de janeiro, poderiam ter uma pena reduzida, penas alternativas ou algum certo tipo de perdão que partisse do Congresso Nacional. Isso dividia, claro, os ministros do Supremo Tribunal Federal. Havia ministros que sequer cogitavam esse debate, outros que, claro, estavam abertos ali à discussão, que tem esse tom mais político, dos ministros do STF, mas a verdade é que esse episódio de ontem realmente colocou uma pedra em cima desse assunto, uma pedra a mais, além do que já tinha sido colocado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, que no finalzinho de outubro desse ano, ele anunciou uma comissão para poder tratar desse assunto. O projeto da anistia já estava pronto para ser votado na Comissão de Constituição e Justiça, mas deu alguns passos atrás. Agora uma comissão ainda precisa ser formada para que tenha várias sessões de discussão, enfim, isso adiou bastante a discussão e agora pode ser que essa discussão sequer saia do papel, até porque esse novo colegiado, que é formado por deputados, sequer teve seus membros indicados, enfim, ainda está bem no início, mas já no início turbulento. Vale dizer que foram duas explosões, no intervalo de 20 segundos que ocorreram ali na porta do STF. O STF foi isolado após esse episódio. A primeira explosão aconteceu em um carro que estava estacionado no anexo à Câmara dos Deputados, em frente ao Supremo Tribunal Federal. E esse carro está em nome de um ex-candidato a vereador pelo PL em Santa Catarina, chamado Francisco Vanderlei Luiz, que em mensagens de redes sociais já não só apontava que iria fazer esse ataque, como também direcionava várias mensagens de ódio ao STF, à Presidência da República e algumas lideranças do Congresso Nacional. Claro, tudo ainda muito inicial, a Polícia Federal ainda investiga esse caso, qualquer informação para além do que está ali nos fatos, para além do que está registrado, por enquanto ainda é especulação, mas fato é que esse episódio mexeu com o ambiente político e agora é aguardar os próximos passos para a gente ver qual será a tônica do STF, qual será a resposta do Supremo Tribunal Federal diante dessa nova tentativa de ataque que mexeu muito com os ânimos dos ministros do Supremo.